O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou em saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou este teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, é domingo, é dia do Senhor, 4º domingo do tempo da Quaresma, conhecido como domingo Letare. Letare, que do latim quer dizer alegrai-vos. Há em 2 domingos, melhor dizendo, do ano, nós temos o chamado domingo da alegria. Um é o 3º domingo do Advento, domingo Gaudete, que recorda alegrai-vos sempre no Senhor, assim começa a antífona da missa daquela ocasião. E hoje, Letare Jerusalem. Alegra-te, Jerusalém, conforme Isaías 66. Alegra-te, Jerusalém, reuni-vos vós todos que a amais. Vós que estáis tristes, exultai de alegria. Saciai-vos com a abundância de suas consolações. Nesta alegria de Jerusalém, experimentamos a força de um Deus que é nosso Pai, que nos ama, que nos acolhe e assim nos ajuda também, nos impulsiona
a caminharmos firmes na alegria, nesta alegria que para nós se traduz também em conversão. Com esse domingo nós iniciamos, por assim dizer, a segunda parte da Quaresma, né? Um detalhe da liturgia desse tempo é exatamente esse. Até agora nós vínhamos assim falando muito da esmola, da oração, da penitência, né? Dos convites que o próprio Deus, a palavra de seu Filho, a Igreja nos faz assim constantemente, muito em particular nesse tempo. Desta missa em diante, nós vamos ouvir mais atentamente o mistério de Cristo, a sua entrega, o seu amor, a sua angústia ante a paixão e a morte que se aproximam. E é por isso que, de algum modo, né, já estamos passando da metade da Quaresma. Não podemos, portanto, esquecer o sentido desse tempo santo de conversão. Estamos indo rumo à Páscoa. E ir à Páscoa é se associar ao povo israelita que caminhava a terra prometida, que saía do Egito, escravos, para alcançar a Terra Santa, para alcançar a graça de Deus, um lugar sagrado, um solo onde pudessem realmente ser livres. Nesse caminho Deus foi alimentando o povo com o maná, nesse caminho nós também estamos. O nosso maná é o próprio Cristo. Ele nos dá como alimento a si próprio e, portanto, está se aproximando o dia solene da sua Páscoa. É um tempo bonito e é por isso que nesse domingo em especial o Senhor nos convida a parar um pouco e pensar: e como estou eu nesse processo? O Evangelho, por sua vez, vai nos ajudar nessa meditação. Um Evangelho bastante conhecido, é verdade, o Filho Pródigo. Ali estavam algumas pessoas ouvindo Jesus quando ele vai falar dessa parábola, publicanos, pecadores, fariseus, escribas, e nesse contexto o Senhor vai falar, de um lado, os pecadores, os miseráveis, os sem esperança, os que se enchiam de esperança quando se aproximavam de Jesus, que se mostrava e é misericórdia e compaixão. Do outro lado, os homens ditos da religião, ditos praticantes, que com ciúme recriminam a Jesus, que vão recriminando o seu modo de agir, por se associar aos pecadores, enfim. E aí vem essa parábola bonita que nos ajuda a entender bem o propósito de Jesus, o propósito da salvação. Meditemos nos personagens. Quem é o Pai nessa história toda? O Pai é Deus, é o Pai de Jesus. Quem é o filho mais novo? Os pecadores, os publicanos. Esse filho que o pai deixou, largou tudo, deixou, né, o pai achando que assim seria feliz, longe de Deus, procurando uma liberdade que não passava de uma ilusão. E como termina? Longe do pai, sozinho, humilhado, sujo, comendo a comida dos porcos. Lembrando aqui que não é por acaso esse animal, né? Os porcos eram os animais tidos por mais impuros para os judeus. E ali no meio daquele seu pecado, da sua loucura e na sua miséria, esse jovem é sincero e generoso. Ele cai em si e reconhece: o meu Pai é bom. Talvez até então não tinha parado para perceber a bondade do Pai. E ali ele reconhece como ele era culpado, como realmente era ingrato e precisava voltar. E teve a decisão sincera de voltar porque confiava no amor do Pai. E encheu-se de humildade, pedindo, inclusive, ensaiou assim um discurso, né? Vou voltar e vou falar que eu sou apenas um empregado e não tenho condições de ser filho, né? Na situação que vivo, é humilhante para o papai ter que me aceitar nessa situação. Ora, esse filho, esse moço, né, pródigo, nos mostra uma realidade importantíssima. Também nós, que somos pródigos, devemos reconhecer a nossa própria culpa, ter a maturidade de não jogar sobre os outros a responsabilidade dos nossos atos, ter a coragem de se arrepender, a disposição de voltar e confiar muito no amor do Pai. Cada filho que volta assim, o Pai prepara uma festa, prepara uma Páscoa, prepara um novilho gordo
que é o próprio Cristo, Cordeiro de Deus, prepara um banquete, a Eucaristia, e lhe dá a melhor veste, que é a graça da veste do batismo, que se renova na reconciliação no confessionário. Esse é o filho mais novo, que recebe todas essas graças, por quê? Porque se arrepende. De outro lado, se temos o pai e o filho pródigo, temos também o irmão mais velho. Aqui, representados nos escribas e nos fariseus, que são os que pensam, que estão em ordem com Deus, que não devem nada, que se acham às vezes até no direito de achar que são melhores do que os outros, que já merecem a salvação. O filho mais velho, não sei se um dia amou o pai de verdade, trabalha para o pai, nunca saiu do lado do pai, é verdade, mas de algum modo fazendo como se fosse tudo obra dele. O próprio filho vai dizer: eu trabalho para ti tantos anos, nunca desobedeci, nunca me desse nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. O filho não compreende que tudo que era do pai era seu e por isso não amava de fato o pai. Agia de modo assim, podemos dizer, legalista, com gestos exteriores, fazendo conta de tudo muito calculista, o que ganho com isso e por aí adiante. E além do mais, era rancoroso, não aceitava a festa do pai, amando um filho que estava voltando. É um pouco às vezes a realidade também de tantos que aqui nos deparamos com essa figura. Festejar a conversão das pessoas, aqueles que voltam à igreja, com que acolhimento devemos trazer, aceitar, propor. E por isso vem uma pergunta: quem somos nós nessa parábola? Somos talvez o filho mais novo, mas também muitas vezes o filho mais velho. Somos às vezes loucos, como o mais jovem, mas tantas vezes duros, egoístas, cheios de si, como o mais velho. Talvez até pedimos o perdão como o mais novo, mas de outro lado negamos a misericórdia aos outros como o irmão mais velho. Queremos estar na festa com o pai, como fez o mais novo, mas temos raiva da bondade de Deus com os outros. E assim é tempo também de olhar para nós e voltar esse olhar pensando: me converte, ó Deus, me ajuda. E baseado nisso, podemos, na leitura que ouvimos também nessa liturgia, você que vai à missa também nesse dia, vai ouvir da carta de São Paulo aos Coríntios, vai lembrar exatamente isso: Deus reconciliou o mundo com ele e fez de nós criaturas novas. O mundo velho, que é marcado pelo pecado, pelo egoísmo, tudo isso desapareceu. Em Cristo nós somos criaturas novas e por isso São Paulo enfatiza: deixai-vos reconciliar com Deus. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus fez o pecado por nós, para que nele nos tornemos justiça de Deus. Alegremo-nos neste domingo. Cuidemos de entrar na festa do Pai que Cristo veio nos trazer. Peçamos perdão a Deus. Também saibamos dar o perdão aos nossos irmãos. Como o Senhor, que nos perdoa, nos acolhe, perdoemos e acolhamos os nossos irmãos. Que nesse domingo, ao meditar esta palavra tão bonita, possas ter essa certeza e assim viver grandemente o Evangelho da salvação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.